Pessoal, bom dia. Me chamo Pedro, sou um dos responsáveis aqui pela LGM que convidou todos vocês para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho desse momento, falar um pouquinho sobre trocas de experiências de monitoramento de vibração e gestão de ativos. Eu queria só que vocês me dessem um sinal, por favor, se estão conseguindo ouvir bem, se tá, pode ser pelo chat aí, uma mensagem, só para que eu possa me guiar aqui. Perfeito. Pessoal, então vou explicar para vocês um pouquinho aqui do que a gente idealizou para esse momento hoje. É óbvio que, em primeiro lugar, é agradecer pela presença de todos. A gente sabe como é corrido no universo, né, das pessoas que estão aqui, projeto, manutenção, engenharia. A rotina, muitas das vezes, é muito intensa, mas a gente fica muito contente de ter, né, aqui nesse webinar tantas pessoas que estão empenhadas em parar, em ouvir, em conhecer um pouquinho mais sobre um assunto que tem tido cada vez mais relevância, né, no nosso meio. E a LGM, junto com a IFM, preparou para que a gente possa compartilhar conhecimento. A gente tentou fazer algo bem dinâmico, bem produtivo, que traga um pouco de conhecimento teórico, né, para embasar um pouco de tudo que a gente vive em campo, mas também teremos momentos onde haverão troca de cases que foram realizados, com participação de clientes que já vivenciaram isso em algum momento e até mesmo uma breve navegação dentro de uma plataforma e um software, né, para que a gente consiga ver na prática um pouco do que vem acontecendo e a tendência do mercado em relação ao monitoramento e gestão de ativos. Hoje a gente vai contar com a presença de pessoas que estão diretamente ligadas a esse mundo, né? Thales, da LGM, é especialista de vibração, com formação na FUPAI, já com bastante experiência em implantação de projetos e análises, né, de diversos setores para que o monitoramento de vibração possa ser implantado. Cássio e Cavura, aqui representando o time da IFM, também extremamente competentes em relação ao assunto, pessoas que estão diariamente vivendo, conhecendo produtos e lidando com diversos clientes na prática, né, propondo situações e soluções para que os clientes tenham segurança em relação a esse tema. Então, espero que a gente tenha aí um tempo produtivo, né, que seja uma troca para todos, tá bom? No finalzinho, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas. Aí, obviamente, as pessoas que quiserem, que puderem, né, continuar conosco para esclarecer alguma coisa específica da sua área ou do seu dia a dia, a gente vai estar aqui à disposição. E aqueles que por algum motivo não puderem, permanecer, podem compartilhar as dúvidas, seja no chat, seja pelo telefone, que a gente vai fazer total questão de manter o contato, tá bom? Então, muito obrigado e vou passar a palavra aqui para o Cássio. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a LGM pelo convite, de poder estar fazendo esse webinar em conjunto. Para a gente é muito bom estar participando e agradecer a todo mundo também que está aí participando com a gente ao vivo. Muito obrigado, pessoal. Eu sou o Cássio, eu trabalho na IFM há 5 anos, desenvolvendo soluções e negócios no mercado de mineração e siderurgia. Mas eu já venho trabalhando nesse mercado industrial há 18 anos, né? Então eu tenho uma convivência aí diária com essas soluções para a indústria há 18 anos já, né? E vamos falar hoje aqui então sobre gestão de ativos, vibração, né? Fiquem à vontade. A ideia é ser algo, uma troca mesmo, a gente vai estar conversando, trocando algumas experiências e só agradecer mesmo pela oportunidade. Beleza? Tem um Oi. videozinho. Ah, Aí. desculpa, Cássio. Só Não, sem problema. Ô, Cavo, se puder vou se me apresentar apresentar também. rapidinho. Isso. Só rapidinho. Bom, eu sou o Cavura, eu trabalho na FM, né, junto com o meu colega aí, Cássio, né, também conheço o Thales já há muito tempo, pessoal da LGM, é parceiro nosso, e eu faço parte aí
equipe de vendas de soluções e especialistas de mercado. Então, só ratificando o que o próprio Cássio e o Pedro já disseram, a gente está aqui para trocar experiências e levar um pouco desse assunto para vocês, que é tão importante. Obrigado, Cássio. Obrigado, Bom dia a Cavur. todos. Obrigado, Cássio, Cavur, Pedro, pelas introduções. Meu nome é Thales, eu sou engenheiro de automação aqui na LGM Automação, sou especialista de produtos, atuo no mercado de forma geral, tanto de automação quanto de vibração, desde o ano de 2006. Então, gostaria de ter a oportunidade aí de trocar experiência com vocês, para que nós, né, possamos agregar de alguma forma com o que nós já vivemos, ao mesmo tempo que possamos também conhecer as experiências que vocês têm em campo aí para agregar para a gente aqui também. E depois dos meninos vou falar um pouquinho aí sobre as tendências e inovações do monitoramento de vibração e fico à disposição aí posteriormente. Obrigado, pessoal. Pode ficar à vontade aí, Cássio. Beleza. Thales também já atuou muitos anos aí na questão de manutenção direta de plantas industriais, né? E nós sabemos os desafios que são, né, para você manter uma planta funcionando. Hoje a questão da a produção, a competitividade das empresas estão muito ligadas ali à questão da qualidade do produto, né, a sua produtividade, a questão de redução de custo, eficiência, tudo isso implica na competitividade das empresas, né, para cada vez ficar mais competitivo e brigar no mercado para ganhar mais espaços, né, e isso é o dia a dia de todos, né, e tem muitos desafios para isso, né? Então, queria trazer um vídeo que ilustra essa situação, geralmente, do dia a dia. Deixa eu colocar ele aqui. Está sem o áudio. Mas aqui a gente ilustra bem o dia a dia da manutenção, né? Do dia da produtividade. E nós temos indicadores que medem a eficiência, né, da manutenção. E paradas indevidas, né, inesperadas, isso tudo é um grande problema, né? E como evitar isso, né? Como evitar essas paradas? Uma das respostas é a gestão do ativo, né? Que é o tema que nós estamos abordando hoje. Então vamos começar a falar um pouco de vibração. A vibração, ela é um movimento oscilatório e periódico, acontece no dia a dia nas nossas vidas, a gente não percebe que é algo em microns ali que está acontecendo, né? As máquinas se movimentam o tempo todo e tem um limite aceitável para esse movimento, né? Isso a gente percebe nos nossos carros, quando eles fica o pneu ali desbalanceado, né? Isso também com motores, e é muito ruim, né? Você, por exemplo, coloca um motor novo, depois de poucas semanas você vê um motor ele empenando o eixo porque estava desbalanceado, desalinhado. Isso a vibração detecta. A maioria dos modos de falhas, né, que acontecem nas máquinas podem ser detectados por vibração, né? Seja um desgaste, seja uma falta de lubrificação, isso tudo, esse movimento oscilatório periódico nos ajuda, né? Que podem ser também. Teoricamente, a gente tem vibrações livres, que é igual a corda do violão, ou a vibração forçada, né? Que são características, por exemplo, de uma peneira, de um britador, né? São máquinas que produzem por eles mesmos a vibração. E é um conceito muito utilizado, né? Essa parte de vibração. E simples, né? Não tem. A gente enxerga hoje em dia com os conhecimentos que já têm divulgados, né? Eu também tenho formação pela pela Academia IFM de Vibração, também pela FUPAI também, já fiz os cursos, e hoje a gente enxerga, né, como que é importante a aplicação dessas tecnologias. A gente faz uma associação muito de vibração com a voz, né, com a capacidade dos nossos ouvidos. Quando a gente conversa, a gente gera uma vibração, uma onda causada aqui pela nossa garganta, né, pelo movimento das cordas vocais, ela é propagada pelo ar e o tímpano ele recebe, né, essa onda de som, transfere para partes internas do ouvido e no ouvido a gente consegue converter, né, essa onda em impulsos elétricos são enviados para o cérebro. E o cérebro codifica isso. Então, por isso que nós temos um armazenamento no cérebro
das nossas associações, que a gente traz da infância, o que aquele som, o que aquele som representa, e isso, o cérebro codifica isso de acordo com o impulso que ele recebe. Assim também é na vibração, né? Hoje existem acelerômetros que fazem essa medição desse movimento, dessa vibração, assim como que nós captamos pelo tímpano, e essas vibrações são convertidas, né? Tem dispositivos hoje que conseguem saber exatamente o que está acontecendo por essa vibração. Um exemplo para a gente trazer para o nosso dia a dia é uma música, né? Aqui nós temos até uma imagem aqui de uma música. Uma música é formada por quando está gravando a música, diversos instrumentos, cada um tocando numa frequência. Muitas vezes se vai para um estúdio gravar em frequências, cada um na frequência separadinha, e junta aquilo tudo e faz aquela música com harmonia bonita, mas a vibração é isso, né? Ela consegue separar pela frequência cada modo de falha, assim como na música, cada instrumento, né? Isso é uma associação que a gente traz. E isso, né, essa questão de usar a vibração é muito importante hoje em dia, e para todas as disciplinas, né? Seja quem é da parte mecânica, porque você vai garantir que o seu redutor vai estar inteiro, vai estar saudável ali, não vai faltar óleo, vai estar com os rolamentos, os engrenamentos em dia. Quem é da parte elétrica garante ali que o seu motor de grande potência vai estar ali disponível, não vai se desgastar com pouco tempo, né? E quem ganha é toda a empresa. Passando, próximo slide. E quando usar vibração, né? A vibração ela está muito atrelada hoje em dia aos indicadores, né? A gente tem indicadores de performance global que medem ali a questão da disponibilidade, a questão da performance, da qualidade, né? A quantidade de peças produzidas, o tempo de produção disponível, tudo isso envolve indicadores de qualidade, e a vibração, né? Essa análise preditiva, essa gestão de ativos ajuda diretamente a isso, né? E a gente traz também a questão da segurança, né? Hoje em dia, com as adequações de NR12, muitas vezes é impossível você não pode chegar perto de máquinas rotativas, isso dificulta muito coleta manual, né? Então, por questões de segurança também, você ter um sistema desse online de análise te ajuda muito, né? Em vez de você estar lá exposto a uma área agressiva de calor, de ruído, de partes móveis, você está num local mais seguro, analisando ali o que está acontecendo no lugar mais seguro, né? Isso impacta direto. E tem a questão financeira também, né? Você reduz a quantidade de spare parts, né? De peças de reposição, uma vez que você tem o controle do avanço de desgaste das suas máquinas, né? Tem alguns clientes que já fizeram alguns estudos com motores, por exemplo, ao invés de ficar trocando o motor, os rolamentos por preventiva, passaram a trocar os rolamentos dos motores por preditiva, né? Avaliando a condição exata do rolamento. Isso se prolonga um pouco mais o período de troca e salva recursos, evita ter muito estoque na própria empresa. E nesse videozinho que foi passando na tela aí, vocês podem ver também que a diferença ali de duas empresas, né? Uma empresa investiu, do lado esquerdo, ela investe em sistemas de análise de condição, né? Sistema preditivo, e o da direita não. Então, o da esquerda, no inicial momento, ele teve um custo ali para implementar a solução, né, de análise de vibração, aí reduziu um pouquinho o caixa dele, e o outro que não investiu em nada se manteve. Mas ao longo do tempo, vocês vão observar que vai começar a produção ali, a empresa do lado direito já vai sair produzindo, o outro começou também, e o da esquerda ele vai ter o acompanhamento. Uma vez que as máquinas começarem a desgastarem, acende uma lâmpada amarelinha ali, é feito o reparo e volta a funcionar. E o outro, como não tem nenhum diagnóstico, quando para a máquina, aí o tempo de parada é muito maior, porque ele não teve nenhuma indicação para se programar. E com isso, a empresa amarelinha do lado esquerdo ali, ela consegue, no final, apresentar um lucro maior do que a outra. E linkando com esse assunto, né, vamos falar um pouco, continuando aqui com a parte de vibração, como que né? A gente está falando de conhecer essas falhas com muita antecedência. O que a gente pode trazer para vocês é o seguinte: a vibração,
ela consegue detectar uma falha bem no início. Se você pegar ali um rolamento, vai ser com muita antecedência, você vai ter tempo de programar para trocar. A gente fala em questão de meses, né, uma falha com vibração. Assim como uma análise de óleo também, que é questão de você pegando ali, fazendo análise de óleo, é questão de meses para você poder chegar a uma falha. Já quando começa a ter uma fricção, é questão de semanas para acontecer uma falha, né? E aquecimento, quando a máquina começa a aquecer, já é questão de dias de chegar, né, à quebra. E a vibração, ela te permite você ter vários diagnósticos, né? Por exemplo, esse exaustor aí, né? Nós temos uma ilustração de um exaustor. O que seria possível monitorar nesse exaustor só com vibração? A gente poderia detectar folgas, falta de lubrificação, defeitos de rolamento, hélice suja, correia desalinhada, desbalanceamento, cavitação, impacto, desalinhamento e engrenagens. Então, são vários modos de falha que você consegue pegar com a vibração de uma maneira muito simples. E também, aqui a gente traz também a questão do monitoramento. Você não precisa desmontar a máquina para identificar o que está acontecendo. Isso é um ganho muito grande. Você não precisa parar a máquina para monitorar, né, para identificar. É possível fazer isso com a máquina em funcionamento. É possível fazer sem ter que desmontar a máquina. Isso contribui muito pela facilidade, né? E temos muitos exemplos de aplicação, inclusive na apresentação o Thales vai ilustrar. Eu queria convidar o Cavu para fazer um link agora sobre a questão continuar com o assunto da gestão de ativos, uma vez que a gente passou por vibração, agora linkar isso com a gestão de ativos. Obrigado, Cássio. Bom, vamos falar um pouco sobre gestão de ativos, e aí eu ia pedir até, pode passar para o próximo slide. Isso, legal. Bom, a grande sacada aqui, né, a grande jogada é você alcançar esse equilíbrio aí que até está destacado aí nessa frase, né? Entre o custo que você vai ter para fazer a gestão do seu ativo, né? Os riscos que isso implica, né? E qual é o benefício, qual que é a oportunidade, o que você vai colher ali na frente depois que você fez todo esse investimento, tá? Então, é algo que você deve sim levar em consideração, principalmente relacionado aí à criticidade do ativo, tá? No entanto, né? No entanto, os benefícios de você ter uma gestão de ativos eficiente, ela fica clara, né? Você tem alguns itens listados aí, mas de uma forma geral, né, quando se fala em redução de risco, a gente pode pensar em acidente de trabalho. Então, pegando o gancho aí da análise de vibração que o Cássio trouxe, uma coleta manual dos dados de vibração, né, e temperatura, eventualmente, vai expor o trabalhador, né, o especialista ali, em riscos, como, por exemplo, há riscos, né, como o trabalho em altura, eletricidade, as máquinas têm partes rotativas que que também significam aí um risco a mais, o trabalho a quente, deslocamento, no caso da indústria do segmento de água, né, de distribuição e tratamento de água, você tem o risco dos esguichos de esgoto e assim por diante. Outro ponto, né, você consegue também otimizar estoque, peças de reposição. Então, você vai ter uma peça que eventualmente você trocaria ela com base no tempo, você pode estender esse intervalo, uma vez que você vai ter uma abordagem agora com base na condição da máquina. Então, isso te dá digamos que aumenta, né, otimiza o seu estoque e prolonga a vida útil das peças que seriam substituídas nesse caso. A gente já falou, né, conformidade regulatória e de segurança, essa questão dos riscos, o planejamento financeiro, né, você fazendo essa gestão eficiente, você consegue saber, né, quando que você vai produzir, isso ajuda você a se planejar financeiramente, né?
com investimentos e assim por diante. Uma vez que você, né, que você vai poder planejar suas intervenções para dias e horários aí que são mais convenientes, tá? A redução do tempo de inatividade, isso é claro, né, com a análise da condição, né, com o monitoramento da condição das máquinas, redução de custos operacionais, aumento da vida útil dos ativos, além do que uma intervenção com base na condição ela é de 2 a 5 vezes mais rápida do que uma intervenção numa abordagem mais corretiva, né, nesse caso, tá? Numa estratégia de manutenção corretiva. Pode passar, pode seguir para o próximo. E aí a gente vai entrar no assunto do Moneo, né? Que é uma plataforma justamente com esse propósito, né? De fazer a gestão dos ativos, tá? Que tem aí todos os recursos para isso. A gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente for falar de tendências nesse mercado, a gente vai falar um pouco mais sobre essa plataforma, sobre ciência de dados, então fiquem aí conosco que vai ser bastante produtivo, aí vai ser bastante interessante. Então aqui vocês estão vendo aí um pouco do que é essa plataforma, né? E do que você pode integrar. Então você tem desde sensores de vibração ali sem fio, sensores de temperatura com redundância, né? Com 2 elementos de medição, para ter essa redundância e esse diagnóstico do próprio instrumento. Você tem um medidor de ar comprimido, ali esse medidor ali do lado esquerdo, né? No canto superior esquerdo, com essa tubulação, ele é preto e tem essa tubulação aí. Ele vai montado em série com a tubulação, exatamente, esse instrumento aí. Ele fornece para a gente temperatura do ar comprimido, pressão, vazão instantânea, totalização. Você tem diagnóstico do instrumento, saídas digitais, então é um instrumento bastante versátil. E tudo isso graças ao IO-Link, que ainda dá, né, o IO-Link é assunto ainda para um próximo webinar aí. Tá, então, sensores de nível, monitores de válvula, e toda essa parte, sensores analíticos como condutivímetro, então tudo isso pode ser agregado nessas informações, podem ser agregadas no Moneo para indicar a condição do ativo de vocês. Pode passar. E aí a gente vai para um caso, né, prático da CIAFAO, e eu vou passar aqui a palavra para o colega Thales Souza, da LGM. Thales, é com você. Muito obrigado, Cavur. Bom dia a todos novamente, né, os que entraram um pouquinho depois aí. E complementando, né, o Cavur comentou ali no último slide, essa questão da gestão de ativos, ela está, né, diretamente ligada ao monitoramento de condição de máquina, porque a vibração por si só, ela já protege muito o equipamento. Mas quando nós conseguimos, né, integrar outras grandezas no processo para poder alimentar os sistemas, né, Big Data, de análise avançada, utilizando principalmente a internet das coisas, né, o IoT, junto, né, como o IO-Link, por exemplo, a confiabilidade no processo aumenta muito. Então a gente vai trazer um pouco mais disso ali dentro das tendências, e esse é o motivo da gente linkar ali outros sensores, outras plataformas dentro da gestão de ativos, porque a vibração por si só resolve muito, mas a gestão de ativos é a grande tendência, né? É o que vai vir mais pesado agora nos próximos anos. E nesse caso aqui em específico, eu selecionei um caso um pouco diferente para a gente trazer para vocês, e é um monitoramento de vibração online em toda uma cadeia de laminação. Por que a laminação? Eu quis trazer
eu quis trazer a laminação porque ela tem características diferentes, né? A gente às vezes coloca um sensor num equipamento e aprende, né, com o tempo que a característica daquele equipamento é que ele tenha uma velocidade global, por exemplo, a 1 milímetro por segundo. E ele fica ali, se ele subir de 1 milímetro por segundo, a gente entende que está tendo uma tendência de algum defeito, e aí a gente pode fazer análises mais complexas, ou o próprio sistema, né, como é o nosso caso, ele já detecta um desbalanceamento, uma folga, um problema no rolamento. Só que esse caso, esse case em específico, ele tinha uma característica muito particular. O laminador, ele produz vários materiais diferentes. E cada material apresenta uma configuração, uma característica mecânica diferente, fazendo que para cada bitola de tivesse um nível de alarme diferente. Então, a gente já tinha o desafio de reduzir parada não programada, de reduzir custo de mão de obra terceirizada, porque essa empresa ela fazia análise offline, né, uma vez por mês ou 40 dias, né, dependendo da criticidade. Mas a gente também tinha o desafio do diagnóstico contínuo e da detecção antecipada, aumento da vida útil dos equipamentos e análise de vibração, né, que seria ali o monitoramento com alarme por objeto, né, vou chamar de objeto quando a gente fala em característica de equipamento como folga, desbalanceamento, rolamento, então estou chamando aqui de objeto, e cada receita do produto, ela tinha uma, um valor diferente. Então, nesse projeto em específico, né, nós fizemos todo o estudo, né, estudo mesmo. Esse foi um estudo das características do equipamento, inclusive para entender que não adiantava ter sensor lá no final do processo, que a gente precisava de sensores no início, né, no motor, no redutor, lá atrás. Porque aí depois eu tinha cardan, eu tinha outros equipamentos, mas que na prática não trazia resultado prático para aquele equipamento. Então, a gente conseguiu entender que pegando ali motor e redutor, a gente conseguiria proteger esse equipamento. E aí fizemos, né, painel, infraestrutura, conseguimos casar isso dentro das necessidades da empresa. E o grande desafio no supervisório era fazer essa comunicação em tempo real com as receitas, para que o cliente não precise se preocupar com a solução. Então, aqui na arquitetura, eu vou ilustrar que a gente colocou cada gaiola do laminador, cada motor e redutor de grande porte que estava lá, a gente entendeu que conseguiria fazer uma análise confiável com 4 sensores, né, tanto de vibração quanto de temperatura. Dentro dessa arquitetura, né, a gente usou um PLC dedicado. Por que a gente usou um PLC dedicado? Para que a gente pudesse trocar informações com o processo. Isso é fundamental para essa aplicação, porque a gente precisava da velocidade em tempo real, a gente precisava das receitas em tempo real. Então, fazendo isso, nós criamos comunicações específicas que fogem da vibração. Esse é um case que eu gosto de contar sobre ele, porque vibração por si só resolve, mas entender as dificuldades do processo, as características do processo, é muito importante para a confiabilidade. Então, nesse caso aqui, a gente tem muito mais do que só vibração. A gente tem conectividade, a gente tem velocidade de processamento, a gente tem banco de dados de receita, né? E se comunicando diretamente, né? Tudo se comunicando em tempo real, de uma forma muito confiável. E essas eletrônicas, essas aqui em específico, elas fazem análise espectral, elas trazem um recurso muito grande para o cliente, no aspecto de confiança. E assim, de forma simples, é um case que eu posso aprofundar em outros momentos, mas hoje meu foco é só contar um pouquinho dessa história. Porém, eu trouxe também o cliente, né? O cliente principal, né? Que coordenou esse projeto é o Guilherme. Ô, Guilherme, eu te convido a conversar conosco aqui um pouquinho, só para
para trazer um pouco da sua experiência aí com esse projeto, hoje que já está implantado aí mais de ano aí. Pessoal, bom dia. Estão conseguindo me ouvir aí? Escutamos bem, Guilherme? Bom dia. Como o Thales me apresentou aí, meu nome é Guilherme, sou engenheiro mecânico também. Como é que é, Thales? Fez o sinal aí? Sou engenheiro mecânico e responsável pelo processo de manutenção aqui da Ciafal, desde 2017. E só para contextualizar, a Ciafal é uma empresa que produz aí laminados a quente, né? Nós estamos no mercado aí, agora em agosto nós completamos 62 anos de atividade. E em todo o período que eu estou aqui na Ciafal, como o Thales já adiantou, a gente já tinha a prática de fazer a preditiva, né, o monitoramento de vibração de forma tradicional, né, no offline. Então a gente fazia de forma mensal nos equipamentos mais críticos e desde então tínhamos uma preocupação muito grande, principalmente com esses equipamentos de classe A, né, os equipamentos que a gente chama aqui de gaiola, que está diretamente ligado ao laminador mesmo. E desde então a gente vem desenvolvendo aí uma vontade muito grande de estar desenvolvendo esse projeto de monitoramento online. E aí a LGM apresentou esse projeto para a gente bem diferenciado, porque como o Thales colocou bem aí, o laminador, eu não sei se todo mundo conhece sobre o processo, mas falando mais sobre a Ciafal, nós temos um mix de produtos muito diversificados. Então, cada tipo de produto eu tenho uma característica diferente para a máquina, e isso influencia diretamente na vibração. Então, a gente tem frequências diferentes, a gente tem solicitações mecânicas diferentes, e isso foi um desafio para a gente, onde a LGM chegou aí e desenvolveu todo esse sistema de um supervisório dedicado, né, para isso, para cada receita, para cada produto, onde a gente consegue fazer essa análise, esse monitoramento específico para cada produto que está sendo produzido. Nós instalamos aí os sensores, como o Thales adiantou aí, em 14 equipamentos classe A para a gente. Para cada máquina, né, para cada equipamento, nós colocamos 4 sensores. Esses sensores eles nos dão parâmetros aí de global em velocidade, aceleração. Eles nos dão também a questão de desbalanceamento, folga, rolamento, engrenamento, enfim. Abriu muito o nosso leque aqui e a gente tem obtido bons resultados aí. Eu podia listar inúmeros cases aqui, mas vou trazer mais um mais recente, que aconteceu inclusive essa semana. Nós tínhamos identificado aqui pelo alarme do supervisório um nível de velocidade em milímetros por segundo mais alto em um dos rolamentos nos nossos motores. Ele subiu, saiu do alarme 1, foi para o alarme 2, e a gente prontamente solicitou para que a gente fizesse uma lubrificação no rolamento. E foi muito instantâneo que esse valor ele caiu, e a gente com certeza evitou uma falha que seria inevitável, né, se a gente não tivesse esse monitoramento. E aí, a partir disso, a gente logicamente faz uma análise de plano de manutenção, se a nossa lubrificação está sendo eficiente ou não, se nós precisamos de programar um outro tipo de intervenção, mas o fato é que, mais uma vez, a gente conseguiu evitar uma parada que poderia ter sido muito frustrante para a gente. Esse outro caso aí que o Thales está colocando aí na tela, esse já tem um pouco mais tempo, mas foi de um redutor também, um redutor classe A para a gente, um redutor vertical, que a gente conseguiu pegar, isso até o espectro dele aí, a gente conseguiu pegar também essa falha, né, conseguimos pegar antes e agir. Enfim, eu poderia listar vários outros cases aqui, mas nós, assim, junto com o pessoal da LGM, conseguimos desenvolver um projeto muito, muito bem feito e estamos com excelentes resultados. Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo tempo, por compartilhar conosco aí esse case aí, né, a sua experiência. Acho que a gente pode falar aqui muita coisa, mas né, o que vale é o resultado, né? O que vale é se a gente conseguir enxergar e que
que tem como, né, solucionar problemas de forma precoce. Muito obrigado aí pela compartilhar conosco aí e continue conosco, né, evidentemente. Pessoal, e mais um tema, né, não menos importante, é que eu vou falar um pouquinho aqui agora das tendências e das inovações no monitoramento de vibração e o motivo de ter trago esse case, que é um caso mais cabeado, que é um caso mais prático de infraestrutura, né? Um projeto mais complexo devido às particularidades do cliente. Na verdade, a gente tem outras coisas acontecendo no mercado, uma tendência, porque o Guilherme citou muito equipamentos classe A, equipamentos classe A. Clareando, né, para quem não saiba, o que ele chama de classe A são os equipamentos prioritários, os principais equipamentos que ele tem na planta, que são equipamentos de grande porte, dificuldade de substituição com velocidade. Então, é o que ele chama de classe A. Mas, naturalmente, nós temos outros equipamentos e muitas das vezes, a grande maioria desses equipamentos são mais simples. Então, eles não exigem um projeto com uma complexidade do mesmo tamanho. Então, é onde eu entro agora, trazendo um pouco dessa ideia do cloud, né, da nuvem mesmo, dos sensores. Mas antes eu queria pontuar, né, algumas tendências e inovações que estão aí no nosso dia a dia, e eu vou apenas relembrá-los aqui. Uma delas é que o monitoramento de vibração ele tem se beneficiado de várias tendências e inovações nesses últimos anos. Essas inovações elas têm trago precisão, confiabilidade e eficiência, sendo elas sensores sem fio, né? A gente tem hoje bons produtos para sensores sem fios. Eles permitem, né, uma fácil instalação, principalmente em locais de difícil acesso, reduzindo o custo de cabeamento, facilitando manutenção. Naturalmente, os sensores sem fio, ele tem as suas características que são diferentes, às vezes, de uma eletrônica de vibração cabeada, mas dentro do seu objetivo tem excelentes opções de sensores sem fio. Por isso que eu acho que faz todo sentido a gente entender caso a caso, entender processo a processo, porque na indústria a gente sabe que não tem milagre. Cada caso é um caso, sensores sem fio é uma ótima opção, sensores cabeados é uma ótima opção. Outra coisa que traz, né, que vem agregando muito para a gestão de ativos, para o gerenciamento de máquinas, são as plataformas IoT, né? Integrar esses sensores sem fios nas plataformas IoT permite uma coleta e uma análise em tempo real, proporciona uma visão muito detalhada desses ativos. A rede de sensores sem fio, também essa utilização das redes sem fios para monitoramento distribuído melhora muito a cobertura e confiabilidade. Outro ponto que tem crescido muito, a gente tem escutado muito, mas precisa trazer isso para a prática, é o Big Data e a análise avançada. Dentro deles, né, com essas informações de Big Data para análise avançada, não posso deixar de falar da Machine Learning e da IA, né, esses algoritmos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, estão sendo cada vez mais utilizados para prever falha. Lembrando, não tem milagre, a gente precisa entender o processo, precisa entender as características, mas é muito importante a gente estar antenado com essas questões do machine learning. A análise de dados em tempo real, né? Processamento de grande volume de dados, isso também muito importante. Sistemas de monitoramento integrados, né? Plataformas integradas, né? Trazer isso, sistemas que combinam monitoramento de vibração com outras formas de monitoramento de condição, que eu volto lá no gestão de ativos, que o Cavour trouxe para a gente ali com muita sabedoria, mas assim, ter vibração vai ajudar, vai resolver, vai controlar o processo, vai diminuir parada, mas tem informações como temperatura, pressão, vazão, todos esses dados, eles agregam muito no banco de dados, na Big Data, na análise avançada. Então, é importantíssimo que
tendo essa opção, que a gente integre esses equipamentos, de preferência num lugar só, que facilite a nossa vida, na nossa rotina. Outro ponto, que é o ponto que eu trago exatamente nesse slide, que é a solução baseada em nuvem. Esse hoje está realmente na moda, vamos dizer assim. Cada dia mais nós queremos esse tipo de solução. Eu quero acessar do meu tablet, eu quero acessar do computador da minha mesa, eu quero acessar da mesa do meu gerente, eu quero acessar da mesa do meu programador de manutenção. Então, essas soluções baseadas em nuvem é um caminho sem volta. No caso, né, o Guilherme trouxe um case onde a gente desenvolveu um supervisório dedicado, mas ele tinha características de banco de dados, comunicando com SAP, então nós tínhamos toda uma informação, mas hoje é muito importante, principalmente para a grande massa de volume de equipamentos que nós temos, que não são classe A, que são equipamentos de pequeno e médio porte também, hoje sendo monitorados. A nuvem é muito importante, então é disso que eu gostaria de trazer. E aí vou fazer uma casadinha aqui, Cavo. Eu vou deixar que você, como especialista de produto, fale para nós agora um pouco mais específico do Moneu, e né, trazendo aí o que o software traz. E aí, pessoal, posteriormente eu entro na prática, coloco o Moneu já na nuvem para vocês. Beleza, ótimo. Obrigado, Thales. Bom, o Moneu, né, eu já tinha dado até uma palhinha, né, há alguns minutos, mas assim, sendo um pouco mais específico, né, relacionado em relação a essa ferramenta, ele é um software de monitoramento onde ele oferece muita coisa, né, muitos recursos. A parte ali de dashboards para visualização dos valores, então você consegue desenvolver telas e indicadores customizados. Você tem a parte da análise de dados históricos e gráficos de tendência, então eu te trago também todo o histórico de funcionamento do seu equipamento, se esses valores têm uma tendência de aumento ou não. Gestão de alarmes e regras de notificação por e-mail, né? Eu posso fazer notificação por e-mail ou eu posso até fazer a notificação no SAP diretamente. Então, eu consigo criar automaticamente ali dentro uma ordem de manutenção com base nos alarmes que o sistema gera, tá? A parte de valores calculados é interessante porque você consegue eventualmente fazer uma conta ali dentro com duas variáveis que você já tem ali disponíveis, né? Então você pode pegar e fazer um diferencial de pressão para fazer o monitoramento de entupimento de um filtro, por exemplo. Então é algo bastante interessante. Depois o Thales pode até mostrar isso aí, né? Na prática. Configuração de dispositivos, IO-Link e também de arquivos EDS em Profinet. Você tem integração com instâncias IoT na AWS e na Azure, né? E também você pode fazer enviar esses dados para outros sistemas, né? Principalmente os sistemas de monitoramento, são sistemas de monitoramento da condição e sistemas também de gestão de ativos e da manutenção. Então, você pode pegar esses dados e enviar isso via MQTT ou OPC UA, tá? E eu consigo ler o dado do que aqui, né? Quais tipos de informação que eu consigo trazer para o Moneu? Qualquer uma. Eu posso ler dados de controladores Siemens, Rockwell, Beckhoff, eu consigo fazer a leitura de máquinas, arquivos, de texto, bancos de dados. Então, medidores de energia elétrica, eu consigo agrupar esses dados e oferecer isso para vocês numa plataforma só e unificada, tá? E aqui a parte de ciência de dados que ele também oferece. Então, você tem ferramentas que vão te alertar se existe uma tendência de aumento dos valores, né? Ou se esses valores aumentam abruptamente de uma hora para outra. Então, se existe esse recurso de detecção de padrões que o sistema oferece. E, além disso, você tem o monitoramento inteligente de alarmes. O que isso significa? Que você consegue, o nível do alarme ele altera, né? Ele muda conforme o regime de operação do equipamento. Então, você tem algumas máquinas que elas não trabalham com regime, com limites de alarmes estáticos, né? Você não pode
estabelecer um único limite de alarme, porque o processo ele tem regimes de funcionamento, a máquina tem regimes de operação que são diferentes. Então, você tem que adaptar o alarme para cada situação. E para isso, a gente usa aprendizagem de máquina, tá? Então, é um sistema fácil de configurar, você não precisa ser um cientista de dados, né? Uma das etapas que gastam energia é a parte de pré-processamento das informações, então você não precisa fazer um pré-processamento muito complicado. São 5 passos, né? O assistente de parametrização oferece somente 5 passos, e aí você conclui a configuração, é bem simples. E você tem alguns modelos, né? Você tem árvore de decisão, você tem regressão linear, laço CV, e você tem redes neurais artificiais, perceptron multicamadas. Então, são modelos bastante usados aí na parte de ciência de dados. E aí você vai ter esses recursos à mão. Pode passar. Agora sim. Vamos lá. Pode ir para o próximo slide, por favor. E aí, acho que... Aí foi. Tá. E aí, Thales, não sei se você quer comentar sobre a possibilidade aqui de fazer a integração com nuvem, né? A Cloud LGM. Eu não sei, ou eu posso também dizer aqui para o pessoal como que é esse sistema, fica a seu critério, tá? Thales, você que é o chefe aqui. O Thales vai conduzir, ele só pediu um minutinho que tá, já colocando aqui em nuvem para poder compartilhar com todos o sistema aí. Aí ele vai falar beleza, tanto vai do LGM Cloud, tá. ele vai colocar na prática e já vai falar um pouquinho sobre esse Legal. slide aí também do Cloud da LGM. O Cavu, Cloud... Oi, desculpa, cara, pode falar. Se eu puder contribuir também, eu acho Claro. interessante que essas soluções aí que a LGM está trazendo, Uhum. ela permite tanto a gente monitorar em tempo real, ter uma plataforma para fazer essa gestão, para a informação estar na mão de todo mundo em tempo real, para as pessoas que precisam chegar de manhã, ter o histórico da máquina, não ficar preso a uma foto daquele momento, mas ver um vídeo de tudo que passou, né? E acompanhar a máquina mesmo, né? E também consegue integrar isso na máquina, né? E fazer intertravamentos, parar a máquina, não ficar só em observação. Você consegue intervir também na máquina. Isso é interessante, né? Tá. Uma possibilidade de evitar que a máquina, no final de semana, quando não tiver só, às vezes, a manutenção de turno, às vezes são poucas pessoas para olhar muitas máquinas, você consegue ter alarmes ali gerados e até intertravamentos para evitar problemas em equipamentos importantes aí. Acho que isso é interessante também, enquanto o Thales prepara, só comentar. Sim, claro. E a gente tem com essa... com essa ferramenta, né, da LGM Cloud, vocês vão ter a possibilidade de fazer isso funcionar numa forma, hoje se usa muito o termo, né, de fornecimento dessa... É o fornecimento do dado, né? Não é o fornecimento de produto, do hardware, de infraestrutura. Às vezes você vai precisar ter um CPD para ter um servidor. Não. Então você paga pela informação. E isso é uma tendência, né? Algo que está sendo cada vez mais... É mais comum a gente receber esse tipo de solicitação. O Cássio aqui é testemunha. E eu acho que é nessa linha, é nessa linha que... Eu acho não, né? É nessa linha que nós estamos indo, e com a LGM Cloud isso vai ser possível, já é possível. E aí o Thales vai mostrar isso para vocês aí na prática de como isso aí funciona, tá bom? Cavu, obrigado, Cássio. Me salvaram aí, que minha conexão caiu aqui, mas é ao vivo, né? Então. Tá com problema na conta aí, ô Thales? Não sei, a turma acho que tá precisando fazer mais conectividade aqui, que a internet falhou aqui. Aí vocês me perdoem, mas agradeço aí por terem me socorrido. Acho que, né, peguei o restinho aí do Cavu comentando junto com o Cássio. É exatamente isso, pessoal. É exatamente ter um sistema confiável, robusto, que entrega exatamente o que se propõe a entregar, né? A gente entende, né, todos esses dados que eu falei ali das tendências de IoT, de Big Data, de análise avançada, tudo isso é muito importante,
mas não adianta a gente prometer isso e não entregar, né? E não entregar o básico. Então, nesse slide aqui eu gostaria só de deixar, antes de passar para o LGM Cloud ali, já na nuvem mesmo, só para apresentar a vocês. Nesse slide eu gostaria aqui do lado esquerdo, onde está a arquitetura, só deixar claro que a gente tem essa solução em nuvem para gestão de ativos, e isso é feito também em formato de Y. Então, como nós somos, na essência, uma empresa de automação, a gente consegue ter essas mesmas informações da gestão de ativos na nuvem, voltada para a condição de máquina, voltada para a preditiva, como a gente também consegue, na outra linha do Y, jogar essas informações para PLC, para sistemas SCADA, para sistema MES, para o sistema ERP, para que a gente possa não só ter essas informações na nuvem em tempo real, com facilidade, mas que nós possamos também tomar decisões de controle de processo, de tomada de decisão. Então, eu gostaria nesse slide apenas de deixar essa mensagem mesmo e explicar que nós trabalhamos com soluções personalizadas, nós entendemos a situação de cada cliente. Então, né, no mercado hoje, que tem essa capacidade de integrar vibração com sistemas de controle, eu desconheço um produto que está tão completo. Eu vou mostrar a nuvem nossa aqui para vocês, nós fizemos um demo aqui para compartilhar com vocês. E vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Pessoal, então aqui na minha tela é um browser, né, comum, né? Vou pegar uma nova aqui para ficar mais fácil. Gestão de ativos. lgmautomação.com.br, né? Cada cliente nosso acessa esse link. Ele tem seu usuário e senha, né? A gente teve o carinho de criar um demo aqui para trazer algumas telas para vocês. Usuário, senha, né? O mesmo que o cliente usaria, aí teria a sua quantidade de usuário limitado. Que nós temos alguns recursos que vai no nosso treinamento introdutório, né? De cada abinha dessa, mas basicamente hoje meu foco é mostrar o produto para vocês, né? Na nuvem. Podemos navegar de algumas formas, né? O software é muito simples, muito intuitivo. Toda a parte de configuração, parametrização, ele é feito pela LGM. Nós entregamos isso funcionando para o cliente, tudo parametrizado conforme característica do equipamento, conforme característica de vibração daquele equipamento. Então aqui eu posso navegar tanto na minha barra lateral, vamos dizer assim, como posso navegar pela tela, né? Aqui eu quero ativar os setores. Aqui a gente traz uma tela para ilustrar. Nada disso é engessado, tá, pessoal? Tudo isso é personalizado. Então aqui eu trago uma tela de um sinótipo de uma planta e escolhemos aqui, poderíamos ter vários pins desse. Né? Quando ele está vermelhinho aqui, já indica que nessa área tem algum sensor que está em nível A2. Cliquei. Vi minha torre de resfriamento, meu sistema de resfriamento, minha torre. Dentro dela eu tenho algumas variáveis de processo, por exemplo, a temperatura da água de entrada, temperatura de saída da água, eu tenho vazão e pressão nesse gráfico, eu tenho a velocidade dos meus motores em RPM. Ah, não, mas agora em específico eu gostaria de ver como que tá minhas bombas, né? Porque tá vermelhinho aqui, eu quero ver minhas bombas. Eu clico aqui, poderia ter 2, 4, 6 ou apenas uma, totalmente personalizável. Nesse caso aqui, peguei a bomba 1, quero focar na bomba 1. Opa, então na bomba 1 nós instalamos 4 sensores, lado oposto ao acoplado, lado acoplado do motor, lado acoplado da bomba, lado oposto ao acoplado. Ah, não, bacana. Mas então aqui eu tenho meu desbalanceamento, meu rolamento. Aqui a gente simulou uma variável de vazão, né, entendendo que esse processo ele tem mais sensores do que apenas vibração.
mas podemos pegar aqui como exemplo temperatura, só que esse temperatura agora está com 52,79, eu quero ver um gráfico disso com histórico. Eu venho aqui para minha análise de forma muito rápida, intuitiva. Aqui, como é um demo, né, os valores estão pré-fixados, então eles estão se mantendo, mas naturalmente seria um gráfico aqui com todo o histórico de tempo, de várias horas, né, ser totalmente interativo. Ó, aqui teve um alarme aqui. Opa, quero ver esse alarme. Tranquilo, né? Você consegue entender a hora que aconteceu, qual a temperatura limite, qual que foi o valor que foi detectado nesse momento. Então ele mostra tanto a advertência, que é o amarelinho, como ele mostra o alarme mesmo, né? Que tá superior, como exemplo. Tem linha de tendência, né? Você consegue fazer análises bastante complexas quando a gente vai para essa linha de sensores sem fio. Aqui eu posso ter várias abas, né? Para eu poder ver, já não ficar navegando de novo lá, então eu poderia ver essa navegação toda pela aba superior aqui. Isso é totalmente personalizado dentro das condições do cliente. Volto aqui para minha tela, posso ter outras, né? Posso voltar aqui, ou posso voltar aqui também. Ah, não, eu quero ver o ventilador. Eu gosto de navegar na barra lateral, tá? O pessoal às vezes gosta mais aqui, eu gosto de navegar aqui. Eu acho que me identifico, me encontro, né, dentro da minha planta produtiva do lado de cá. Então, aqui, por exemplo, eu peguei o ventilador 2, né? Aqui a gente simulou 4 sensores, mas quero ver só o sensor 1, quero ver só o sensor 2 aqui também para trazer um pouco da variedade de opções. Aqui você tem esse modelo de tela, mas às vezes você tem mais equipamentos ou uma característica diferente. Você pode criar várias telas para o mesmo equipamento, sem problema nenhuma. Sem problema nenhum. Então a gente acaba se identificando mais com uma forma de ver, outra forma de ver. Tem cliente que gosta de imagem, tem cliente que gosta só do farol, e isso é facilmente editado aqui no software. Então, a gente tem tanto a parte de telas, como a parte de análises, como também nós temos as tarefas e tickets, né? Que é o que o Cabo comentou, de poder mandar um e-mail, de... Aqui, deixa eu pegar um sensor aqui para exemplo. Que a gente acabou não criando, mas aqui eu criaria o alarme. Esse alarme eu configuro ele para quem eu quero mandar o e-mail para poder ter acesso a essa informação, você consegue fazer análise em tempo real, assim como dentro da cascata, né? Eu consigo vir aqui e ver que eu tenho 14 alarmes nível 2, são alarmes que nós simulamos naturalmente. Então eu consigo vir aqui e ver os detalhes desse alarme, ver o que aconteceu, que hora que foi, né? Posso fazer uma análise diretamente aqui do meu ticket, ele já mandaria para aquele ponto, né? Para a gente poder ver o que aconteceu. E dessa pena aqui, né, vamos dizer, dessa pena de gráfico, eu poderia naturalmente arrastar uma outra pena para comparar junto, né, e ter as duas no mesmo gráfico. E então, assim, é bem dinâmico essa navegação, ela é bem simples e você consegue salvar, personalizar. E esse acho que é um grande diferencial do produto no aspecto da liberdade do cliente poder personalizar. A gente tem boas opções no mercado também, mas que é aquilo ali, está engessado, faz isso e aquilo. Não, aqui a gente tem algumas flexibilidades, a gente consegue trazer para a realidade de cada cliente exatamente voltado para um exemplo, né, que foi o da Ciafal, que o Guilherme trouxe o depoimento para nós. Naquele caso em específico, né, ele tinha particularidades. E o Moneu hoje, né, na época lá era o supervisório, hoje com o Moneu na nuvem, a gente consegue fazer isso de uma forma bastante interativa. Bastante. Aqui eu não trouxe nada de ciência, né, de data science, da ciência dos dados aí mesmo, mas temos todas essas opções. O objetivo hoje não é delongar, né, a gente já estourou um pouquinho o tempo aí de vocês que a gente pediu, mas vou me manter aqui à disposição para explicar posterior aqui a conclusão. Vou parar de compartilhar, pode voltar o slide, Geruana, por favor. E aproveito, né, só para complementar que essa solução em nuvem, ela é por meio de aluguel, né, de comodato, né, nós fornecemos os pontos,
nós instalamos os sensores, nós analisamos a máquina do cliente, nós emitimos relatórios da máquina para essa para cada caso. Então, assim, é muito personalizado, né? Acho que é realmente entender aí a necessidade de cada um. Cavour e Cássio, caso eu tenha esquecido de alguma coisa na nuvem que vocês entendam, né? Que agregue aí, fiquem à vontade. Às vezes a gente aqui falando não acaba passando algum ponto despercebido. Eu queria, E, se eu pois não, puder, pode. só complementar também. Acho que foi bacana aí a demonstração prática, né, do software na nuvem. Uma coisa também, né, Thales, que é importante a gente frisar é a questão de eficiência energética, né, que hoje, além da vibração, dessa parte de gestão de ativos, também cada vez mais para a eficiência das empresas, a gente precisa controlar o nível de gasto de consumíveis, né, de gases, de água e consumo elétrico, né, dos motores. E essa plataforma permite também integrar tudo isso, né? A gente deixa de ser algo só de vibração e é algo de gestão como um todo. A gente consegue criar valores calculados para saber em reais quanto que está o gasto por turno, por mês, né? Isso eu acho que também ajuda muito, né? Não, é fantástico. E assim, acho que é outro webinar, né? Acho que a IOLINK é outro webinar e eficiência energética é outro webinar, porque assim, são Exato. conteúdos muito ricos, Que né? se complementa E nisso. isso, e que se complementam. Por isso que a gente tentou, né, trazer um pouco da gestão de ativos, para a gente tentar trazer para vocês que, que é muito mais do que só a vibração. A vibração ela é uma pontinha do iceberg que está em evidência, que está no momento, todas as empresas estão falando disso, mas até deixamos esse slide aí agora que fala um pouco disso. A gente também tem a parte de eficiência energética, nós também fazemos esse trabalho personalizado, assim como, né, temos essa parte de elétrica, instrumentação, automação, IO-Link, sistema de visão, RFID, e tudo isso se conecta com os sistemas em nuvem. Então, né, dessa parte eu complemento aí, Cássio, que você falou, e foi perfeito na sua colocação aí. Da minha parte é isso, pessoal. O Pedro, eu te convoco aí para dar sequência aí para ser nosso mediador aí e me mantenho aqui à disposição. Muito obrigado pela atenção inicialmente, pessoal. Chegamos ao fim, né? Queria agradecer aí as pessoas que contribuíram com a fala de alguma forma, e principalmente a todos vocês que estão conosco aqui até esse momento. A gente sabe aí que pode ter ficado alguma dúvida, então eu vou deixar em aberto o fórum, tá? Fiquem à vontade, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode fazer. E aqueles que por algum motivo precisarem seguir pelo horário, né, até pela sua própria rotina, eu vou deixar aqui no chat um contato, um número, e de alguma forma vocês já possuem o meu e-mail aí também por ter feito esse convite. Então fiquem à vontade para poder trazer, né, qualquer situação da rotina de vocês aí, que vai ser um prazer para a gente aqui poder estar esclarecendo, tá? Caso ninguém tenha nenhuma dúvida, fica realmente o agradecimento aí pela presença de todos vocês, pela participação. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Cavour, Cássio, muito obrigado pela participação, Guilherme, pelo depoimento, a todos que participaram aí conosco. Muito obrigado mesmo e nós estamos à disposição aqui. E se surgir dúvidas posteriores, a gente fica aqui e compartilha junto com os meninos da FM aí para a gente poder sanar as dúvidas. Agradecer também o pessoal aí pela participação, pela oportunidade aí à LGM e continuamos aí à disposição, né, para esclarecimento também. É isso, pessoal. Obrigado.